Olá, tudo bem? Eu sou Salomão Osteto, seu colega cirurgião dentista, e eu estou aqui agora para falar sobre um assunto que eu considero essencial para quem está começando a trabalhar com as técnicas de ancoragem óssea, as técnicas sem enxertos ósseos para a reabilitação dos pacientes edêntulos. Então, eu vou falar hoje sobre as 4 inseguranças de quem está começando na técnica On4, de quem está começando na reabilitação dos pacientes sem enxertos ósseos. E eu sei o quanto às vezes é difícil começar. No meu começo, eu tinha as minhas inseguranças e é por isso que eu escrevi as minhas inseguranças aqui. Então, o que eu quero falar para você hoje é exatamente como eu me sentia. Então, a gente sabe que trabalhar sem enxertos ósseos é maravilhoso, as técnicas são bem consolidadas na literatura, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe uma curva de aprendizagem e eu passei por ela. E eu sei como eu me sentia cada vez que eu ia realizar um caso total, as inseguranças que eu sentia, medos que eu sentia, e eu trouxe para você hoje aqui como que realmente funciona quando a gente está começando na técnica On4. Isso não quer dizer que muitas vezes a gente não tem experiência com implantes. Pode ser que a gente tenha muita experiência de anos com a implantodontia, mas trabalhar sem enxertos ósseos, trabalhar com as técnicas de ancoragem é um pouco diferente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui agora as 4 inseguranças de quem está começando a trabalhar sem enxertos ósseos. E são elas: medo de instalar apenas 4 implantes. Muitas vezes a gente pensa, são só 4 implantes. Esse é o primeiro medo. Eu acho que o segundo medo, a segunda insegurança, é a insegurança de inclinar os implantes. O terceiro medo seria o medo de perfurar a cortical da fossa nasal para medir o comprimento exato dos implantes. E o quarto medo, a quarta insegurança, é de perder o quarto implante. E se eu perder o implante posterior, o último implante, o que eu faço? Estou perdido? Muita gente tem esse argumento. Então a gente vai começar agora pelo número 1 aqui. A gente vai começar sobre o medo de colocar apenas 4 implantes. E a gente vai fazer um desenho aqui, medo de colocar apenas 4 implantes. Será que 4 implantes é suficiente para instalar 12 dentes fixos? A gente sabe que a literatura já é bem vasta, não existe mais dúvida sobre toda a engenharia da técnica On4, a engenharia de colocar apenas, entre aspas, 4 implantes. Então, 4 implantes são mais do que suficientes, né? A gente vai fazer um polígono aqui, ó. A gente vai colocar o implante posterior inclinado, dos dois lados a gente vai colocar o implante posterior inclinado, né? Inclinado aí de 30 a 45 graus e os dois implantes retos na região anterior. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem. A gente tem a técnica On4 com a instalação de 4 implantes. Então, esses 4 implantes, eles vão ser suficientes para segurar 12 dentes fixos. Na filosofia do passado, quando a gente fazia muitos enxertos ósseos, eu acredito que hoje em dia ainda 90% das especializações do Brasil ainda ensinam muitos enxertos ósseos. E eu acho que tem que ser assim, porque os enxertos são técnicas previsíveis, mas eu acho que toda especialização é um período muito curto de aprendizagem. A gente deveria ter 2 anos e meio de especialização e mais um ano inteiro ainda para aprender a fazer técnicas sem enxertos ósseos. Foi o que aconteceu com meu pai, né? Quando eu tratei o meu pai lá na especialização há muitos anos atrás, eu acabei fazendo enxerto em bloco dentro do seio maxilar, porque eu acabei perfurando a membrana sinusal e meu pai demorou 1 ano e meio para finalizar o tratamento e hoje eu tenho certeza que a gente finalizaria o tratamento do meu pai com a técnica On4 clássica. Em poucos dias teria terminado o caso dele. Então, instalar só 4 implantes. A biomecânica, né, toda a engenharia, ela se uniu à odontologia e chegaram à conclusão que 4 implantes são suficientes para segurar 12 dentes fixos. Inclusive, os testes cíclicos de força, né, de força sobre a barra metálica e sobre os implantes, o que eles nos dizem? Nos dizem que se a gente instala esses 2 implantes aqui a mais, se a gente instala 2 implantes a mais nessa região aqui, que seriam o 5º e o 6º implante, se a gente instala 2 implantes a mais, esses implantes aqui, eles não participam da distribuição de forças. Então, são 2 implantes praticamente que do ponto de vista biomecânico da engenharia, eles não participam do processo de absorção de forças. Então, são 2 implantes que praticamente estariam aí colocados de forma inúteis. Agora, um ponto muito importante que eu vejo, esse desenho que eu fiz aqui de maxila, eu fiz uma maxila larga, eu fiz uma maxila bem estendida, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Se eu for mostrar radiografias para vocês, as radiografias que eu vou mostrar, a maioria delas, as radiografias, elas são radiografias mais ou menos assim nesse desenho que eu fiz agora. Geralmente, quando a gente aproveita toda a altura óssea existente do paciente, colocando 4 implantes, e essa é a técnica correta, aproveitar toda a altura óssea existente,
A gente não vai ter espaço para colocar o quinto e o sexto implante, porque o ápice dos implantes posteriores, aproveitando toda a altura óssea existente e sendo fixados na região de pilar canino, eles vão ocupar o espaço que seria do quinto e do sexto implante, porque a gente já tem 2 implantes aqui com seus ápices na região bem lá alta, né, na cortical, próxima à cortical da fossa nasal. E essa é uma das técnicas que a gente preconiza muito, aproveitar toda a altura óssea existente. Então, nesse primeiro desenho que foi feito aqui, é um desenho meio até utópico, porque dificilmente a gente vai ter espaço para colocar o quinto e o sexto implante se a gente aproveitar toda a altura óssea existente dos 4 implantes instalados. Então não tenham medo, a técnica On4 tem 20 anos de estudos e de avaliação de longo prazo dos casos tratados, mais de 97%, 96%, 97% de taxa de sucesso em toda a literatura científica internacional. Então, 4 implantes é mais do que suficiente. Vamos para a segunda insegurança então. Segunda insegurança, segundo medo de quem está começando a colocar os implantes é justamente inclinar os implantes. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de inclinar os implantes posteriores. Por quê? E mais uma vez, quando a gente vai para o nosso estudo clássico, quando a gente está fazendo a nossa atualização em implantodontia ou a nossa especialização em implantodontia, a gente muitas vezes está realizando casos parciais ou mesmo totais e a gente tem aquela fixação, aquela obsessão de colocar os implantes bem paralelos, né? A gente gosta de colocar os implantes paralelos e colocar aqueles pinos guias e verificar o paralelismo. Isso é muito interessante e é muito legal. Na implantodontia de casos totais, onde a gente vai evitar os enxertos ósseos, a gente não precisa mais de paralelismo. A gente vai inclinar os implantes posteriores aí de 30 a 45 graus, em algumas situações até mais. E a gente vai compensar isso depois com os mini pilares angulados. Mini pilares retos na região anterior, mini pilares angulados na região posterior. Por isso que hoje todas as empresas têm mini pilares angulados, pelo menos 17 e 30 graus. E tem algumas empresas que, inclusive hoje em dia, já têm mini pilares 45 graus, porque eles sabem que cada vez os dentistas estão inclinando mais os implantes. A técnica sem enxerto ósseo é extremamente preconizada na literatura. Haja vista empresas extremamente bem-sucedidas como Nobel Biocare, a própria Straumann, o grupo Straumann, né, isso foi uma surpresa para todos nós, também preconiza a utilização de 4 implantes apenas em maxilas edêntulas com os implantes posteriores inclinados. Então, todas as empresas, sejam elas estrangeiras ou nacionais, a maioria delas, aliás, já preconiza essas técnicas também sem enxertos ósseos. E sobre a questão, então, de inclinar o implante, a gente pode inclinar o implante. No começo a gente vai ter um pouco de receio, a gente talvez tenha um pouco de dificuldade, né, de verificar os limites vestibulares e palatinos para não transfixar nem a vestibular nem a palatina, mas tudo faz parte de uma curva de aprendizagem. Agora, o que eu tenho para falar para você, a taxa de sucesso de toda a literatura científica internacional existente já nos diz, inclusive várias revisões sistemáticas já nos dizem, que a taxa de sucesso de um implante colocado reto é a mesma da taxa de sucesso de um implante colocado de forma inclinada. Então a gente não precisa ter medo de inclinar implante. A gente não vai perder mais implante, não vai ser mais fácil perder esse implante pelo fato dele ter sido inclinado, ok? Vamos agora então para a nossa terceira insegurança de quem está começando com as técnicas de ancoragem é colocar o comprimento correto do implante dentro de uma maxila, por exemplo, né? Estou dando muita ênfase aqui para os casos de maxila, que são os casos mais complexos, mais desafiantes, mas hoje a gente sabe que a gente consegue carga imediata em maxila com muita frequência. Então vamos lá, terceira insegurança é o medo de perfurar a cortical da fossa nasal, né? Essa insegurança de perfurar, aqui ó, quando a gente está colocando o implante, de perfurar a cortical da fossa nasal. Por que a gente precisa perfurar a cortical da fossa nasal? A gente precisa colocar o implante lá dentro? Não necessariamente não é isso. Agora, quando a gente está fazendo as fresagens, né, quando a gente está com a nossa fresa lança e de preferência a nossa fresa número 2, a 2.0, que praticamente todos os sistemas têm a fresa 2.0, é com essa fresa 2.0 que a gente vai inclinar a fresa, ou se a gente está trabalhando na região anterior, a fresa vai reta, mas a gente vai perfurar o rebordo alveolar até a ponta da fresa penetrar na cortical da fossa nasal. E esse movimento ele é muito importante e ele nos diz que a gente realmente fez essa perfuração quando a gente faz aquele movimento que muitos de vocês já ouviram eu falar,
que é o movimento de cair no vazio. Quando a gente vai perfurando ali o rebordo e a gente encontra aquela resistência da cortical da fossa nasal, realmente é uma resistência. E quando a gente rompe essa resistência, é como se repentinamente a fresa entrasse na fossa nasal. É a perfuração da cortical da fossa nasal. É aquele movimento de cair no vazio. E por que isso é importante? Porque é o momento que a gente vai medir, toda a altura óssea existente in loco, que eu chamo, né? No local, na hora. Eu sei que a gente planejou os implantes na tomografia, que a gente pode fazer todo um planejamento virtual, mas a gente não pode esquecer que na técnica On-4, na grande maioria das situações, a gente vai fazer uma regularização de rebordo. Então a gente vai deixar uma maxila, geralmente a gente vai deixar ela com uma altura um pouco mais reduzida para que a gente possa trabalhar melhor o approach palatino. Então a regularização do rebordo, né, para o paciente não expor a prótese, a transição da gengiva natural com a gengiva artificial durante o sorriso, a gente faz a regularização do rebordo. Então a gente perde um pouco daquelas referências que a gente teve quando a gente estava planejando na tomografia. Então é importante não só planejar tomograficamente, mas planejar na hora da cirurgia, medir toda a altura do rebordo existente durante a cirurgia. E por isso é importante a técnica de cair no vazio. Você vai com uma fresa, então, com uma fresa 2.0, você vai penetrando, até essa fresa romper a cortical da fossa nasal, tanto na região posterior como na região anterior. Rompeu a cortical da fossa nasal, o que a gente vai fazer? Existe uma sonda, né? Existe uma sonda, que é uma sonda que tem uma bolinha na ponta, né? Existe uma sonda que ela tem uma bolinha na ponta e ela é milimetrada, e a gente vai penetrar com essa sonda, em toda a região do alvéolo cirúrgico preparado, e essa bolinha, quando ela encontra a base da fossa nasal, ela realmente vai nos dar a medida exata de todo o rebordo. Então a gente vai medir novamente na hora da cirurgia qual é o comprimento ideal. E para isso, eu sempre digo, né, a técnica On-4 é uma técnica de detalhes. Técnicas sem enxertos ósseos são técnicas cheias de pormenores. Então é essencial que todo dentista, todo colega que quer ter excelência nas técnicas de ancoragem, tem que ter, lá de acordo com o sistema de implantes que escolheu, todos os diâmetros e todos os comprimentos existentes. Então tem que ter diâmetro lá de pelo menos 3,75, 4 e 4,3. Eu vejo que são muito importantes ter esses três diâmetros, 3,75, 4 e 4,3. E também, daí para cima também pode ter o de 5, né, para casos especiais. Mas o suficiente seria 3,75, 4 e 4,3. Mas todos os comprimentos desses diâmetros, né, todos os comprimentos. É importante ter comprimento de 8 ou 9 ou 10, é importante ter o comprimento de 11, de 13, de 15 ou 16, de acordo com o sistema. Hoje em dia existem sistemas que têm 18 milímetros de comprimento e a gente usa muitas vezes. E também existem sistemas que agora já tem de 20, 22, 25, para vocês verem como os sistemas já estão antenados nessas técnicas. Então eu tenho hoje na minha clínica todos os diâmetros e todos os comprimentos do sistema que eu quero, que eu escolhi. Por quê? Porque na hora da cirurgia, se eu planejei na tomografia um implante de 15, aliás, eu planejei um implante de 18, por exemplo, mas na hora da cirurgia eu tive que fazer uma regularização do rebordo um pouquinho maior e eu acabei medindo e conseguindo apenas 16 de comprimento. Então eu tenho o implante de 16 também. Eu planejei o 18 na tomografia, mas aconteceu de ser o de 16, mas eu já tenho ele aqui comigo. O que acontece muitas vezes é, de repente, a gente imagina que vai colocar um implante de 3,75, mas na hora da cirurgia o implante é um pouco mole, aliás, o osso é um pouco mole, o osso não é tão denso como a gente imaginava, e eu tenho que mudar o diâmetro para um implante para um diâmetro de 4, eu já tenho o diâmetro de 4 também. Ah, não deu o de 4, tenho o de 4,3, já aconteceu com frequência, planejar colocar um implante de diâmetro 3,75, não conseguir torque, o osso muito mole e optar na hora da cirurgia por um implante de diâmetro 4,3 e com isso conseguir a carga imediata. Então a carga imediata eu sempre digo que não acontece aleatoriamente, a gente busca a carga imediata através de técnicas de subinstrumentação, através de técnicas de aproveitamento de toda a altura óssea existente, através dessa medida que a gente faz na hora da cirurgia e a seleção correta do implante. Porque às vezes a carga imediata ela pode acontecer nos milímetros finais. A carga imediata às vezes acontece quando o implante trava nos milímetros finais. Então você vê a importância de fazer todo o aproveitamento da altura óssea existente. Por quê? Porque o ouro da maxila, aquele osso que vale ouro,
ele se encontra nessa região mais superior. Mais superior, por isso que eu vejo um pecado muito grande quando o dentista não aproveita toda a altura óssea existente. Agora, para aproveitar toda a altura óssea existente, tem que perfurar a cortical da fossa nasal e tem que medir qual o comprimento exato que você conseguiu na hora da cirurgia. Sobre a questão de colocar o implante dentro da cortical da fossa nasal, essa é uma outra questão que pode ajudar. A gente preconiza que você pode colocar, não necessariamente, mas pode colocar de 1 a 2 milímetros o ápice do implante dentro dessa cortical. Se você colocou o implante no comprimento máximo e não conseguiu torque, você ainda pode perfurar a cortical e travar a pontinha do implante na cortical da fossa nasal. Muitas vezes é esse procedimento que vai fazer com que você consiga a carga imediata. Eu já tive vários casos, paciente com osso muito mole, e eu só consegui o torque que eu quis, torque de 40 a 45 newtons, quando a pontinha do implante penetrou na cortical da fossa nasal. Então você vê que as técnicas de ancoragem são técnicas de detalhes, né? São técnicas de pormenores. A gente tem que ter muita sensibilidade cirúrgica, por isso que eu venho mostrar para você todos esses detalhes. Vamos agora para a nossa quarta insegurança de quem começa nas técnicas de ancoragem óssea. A quarta insegurança é perder o quarto implante, né? Todo mundo que fala da técnica on-4, que começa, ou que comenta, ou que discute, ou que argumenta que não funciona, o grande receio maior de todos é perder o quarto implante, né? Então, muita gente me argumenta, mas Salomão, são só 4 implantes, e se eu perder, por exemplo, esse implante aqui de trás? Digamos aí, 6 meses depois eu observei que perdeu esse implante aqui, o que eu faço? Me desespero, agora não tem mais osso? Não. Já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Eu posso, primeiro de tudo, quero dizer para você que é muito raro perder o implante na técnica on-4. É muito raro, por quê? Porque existe um protocolo de tratamento. Você vai inclinar o implante para fugir do seio maxilar, você vai colocar o ápice do implante na região de pilar canino, aproveitar toda a altura óssea existente, e com isso você vai tomar uma decisão. Você só vai fazer a carga imediata se você conseguir pelo menos 35 newtons de torque em cada implante. Então, já em todos os anos de experiência da técnica on-4, eu posso dizer para você que é muito mais fácil um implante ósseo integrar do que esse implante perder. Se você colocou o implante, aproveitou toda a altura óssea existente e conseguiu pelo menos 35 newtons de torque, não vai perder o implante, desde, lógico, que a prótese possua uma excelente adaptação passiva, né, que você não interfira aí nas forças, porque a gente sabe que todos esses implantes eles precisam ser ferulizados durante a fase de osseointegração. Então é muito difícil perder o implante. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar no pior, perdeu o implante. Já aconteceu? Já aconteceu. E o que foi feito? É muito difícil você perder todos os implantes. Então se você perder, por exemplo, só um implante, o que a gente costuma fazer? O paciente vai usar a mesma prótese que ele já está usando, parafusada sobre os 3 implantes, e claro, aqui estão os mini pilares, né? A gente vai manter a prótese parafusada sobre os 3 implantes que permaneceram ósseo integrados. Aqui a barra vai formar um cantilever, mas a gente vai aliviar completamente a oclusão daquele lado que perdeu o implante. Alivia totalmente a oclusão. Tira o implante que foi perdido e toma uma decisão. Coloca um implante novo na hora ou opta por esperar alguns meses para aquela inflamação sanar e aí colocar um implante novo. Quando colocar um implante novo, você opta. Se conseguir o torque, você pode fazer a carga imediata, inclusive. Então, tenho muitos colegas que quando perdem um implante posterior, tiram e já colocam um novo na hora e já conseguiu o torque, já molda de novo e já faz uma prótese nova para o paciente. Agora, você pode optar também por esperar, tirar o implante, esperar alguns meses, refazer o implante novo e se quiser esperar a osseointegração ao invés de colocar o implante em carga imediata, também pode esperar. Durante todo esse período, o paciente vai usar a mesma prótese que já usa, parafusada sobre os implantes que estão ósseo-integrados, sem nenhum prejuízo para a estrutura. Por quê? Porque o lado que você perdeu o implante, aqueles dentes lá, aquela barra, vai estar totalmente aliviada de oclusão. E o paciente vai ser orientado a mastigar só do lado onde os implantes permaneceram. Deu para entender? Então, não precisa se desesperar. Eu já perdi implante em região posterior, mas nunca tive que fazer o meu paciente voltar a usar uma prótese total durante a fase de osseointegração do implante que foi reposto. Então não é o fim do mundo perder o implante posterior. Mas eu repito, é muito difícil perder implante na técnica on-4. Olha que interessante, no passado, o que eu costumava fazer? No passado, quando o paciente ainda tinha algum pouco de osso aqui atrás, né, eu fazia a técnica on-4, mas colocava um implante a mais aqui atrás, né, colocava 4 implantes. Olha o que eu fazia no passado pelas minhas inseguranças. Fazia 4 implantes,
Mas se em um dos implantes, por exemplo, esse implante posterior, eu conseguisse apenas 35 newtons de torque, que eu achava pouco, eu fazia a carga imediata mesmo assim, mas eu pensava, como esse implante foi, entre aspas, só 35 newtons de torque, eu vou colocar um implante a mais aqui atrás, e quando todos esses implantes estiverem ósseo integrados, se por acaso eu tiver perdido esse implante, pelo menos eu já tenho mais um ósseo integrado. Então tenho várias radiografias com esse implante aqui atrás, mas eu confesso para vocês que eu nunca precisei utilizar esses implantes extra que foram colocados por essa insegurança de medo de perder aquele implante que, entre aspas, entrou com pouco torque. Então, fazendo uma recapitulação, vamos lá de novo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Quais são as inseguranças? Primeiro, colocar 4 implantes apenas, não precisa ter receio, literatura é vasta, literatura é bem sólida. A engenharia confirmou que 4 implantes são suficientes para segurar 12 dentes fixos. Não vai estourar mini pilar, não vai quebrar barra metálica se você obedecer pelo menos uma espessura de 4 milímetros de barra metálica, que é muito mais fina do que todo mundo faz. Eu gosto das barras metálicas finas, 4 milímetros de diâmetro já é o suficiente para você fazer uma barra metálica inteira. A outra insegurança, a insegurança de inclinar o implante. Toda a literatura científica já nos diz que o implante reto tem a mesma taxa de sucesso do que um implante inclinado. Não precisa ter medo de inclinar implante. Medo de perfurar a cortical da fossa nasal, não vai acontecer nada ali. Se você perfurar a cortical da fossa nasal, o pior que pode acontecer é o paciente sangrar um pouquinho pelo nariz, mas aí no período de 24 horas esse sangramento já cessa. Não é um sangramento contínuo, é um sangramento que cessa rapidamente se o paciente for um paciente saudável e tiver uma boa coagulação sanguínea, tá bom? Não precisa ter medo de perfurar a cortical da fossa nasal, inclusive é essencial, tem que fazer esse procedimento. Não precisa necessariamente colocar o implante, colocar o ápice dentro da cortical, não precisa necessariamente. Se o paciente tiver uma boa qualidade óssea, não precisa ir até lá. Mas é essencial medir na hora da cirurgia toda a altura existente para você pelo menos colocar o implante até a cortical. Não precisa colocar o implante dentro da cortical, mas até lá. Por quê? Porque o nosso ouro ósseo da maxila, ele se localiza numa região mais superior e a gente tem que levar o implante até lá. E a nossa quarta insegurança, então, é perder o implante. A gente já sabe que 4 implantes são suficientes. Se perder o implante posterior, não precisa se preocupar, mas eu digo para vocês, repetindo, é muito mais fácil um implante instalado pela técnica On4 ósseo integrar do que perder, porque agora a gente vai utilizar toda a altura óssea existente, a gente vai utilizar em maxila implantes que fazem ósseo com pressão, totalmente instalado dentro de uma estrutura óssea, e a gente só vai fazer a carga imediata se conseguir pelo menos 35 newtons. Se não, a gente vai esperar deixar o implante lá dentro, o infraósseo, esperando o período de ósseo integração. Então, as regras são bem claras, são bem rígidas, é um protocolo replicável. As técnicas de ancoragem óssea, elas são muito belas. Por quê? Porque elas são replicáveis. Eu consigo realizar a técnica On4, o Salomão consegue realizar, você consegue realizar, qualquer pessoa que fez um curso básico de implantodontia consegue realizar. Ela é uma técnica replicável, né? Não é uma técnica fácil, mas é uma técnica simples. Como tudo na implantodontia, como tudo na odontologia, quanto mais interesse, quanto mais estudo, mais rapidamente a gente vai evoluir nessa curva de aprendizagem que a gente fala. Então, vocês podem perceber que eu sou um apaixonado pelas técnicas sem enxertos ósseos. Meu objetivo é divulgar cada vez mais essas técnicas. Os pacientes precisam ser reabilitados sem enxertos. O Brasil é um país de idosos, milhões de pacientes edêntulos vão cada vez mais bater a porta dos nossos consultórios e a gente tem que estar preparado para reabilitar esses pacientes, até porque hoje em dia a gente sabe que todos eles já têm informações a respeito do que acontece na implantodontia. Eles já sabem que essas técnicas sem enxertos ósseos são realizadas por muitos profissionais e a gente precisa estar atento, porque hoje em dia a gente ainda tem um diferencial, ainda tem uma oportunidade de demanda de trabalho trabalhar sem enxerto ósseo, mas daqui a pouco a gente vai ser obrigado. Por quê? Porque quem fizer só enxerto na reabilitação de casos totais vai acabar ficando sem paciente. Então, meu objetivo é divulgar essas técnicas em benefício dos pacientes, mas principalmente dos colegas. Eu venho aqui orientar os colegas dos benefícios das técnicas sem enxertos ósseos. Então, essa era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas e a gente vai aí se falando. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.